Todos os anos ficamos sabendo de desastres que acontecem em todo o mundo. E muitas das vezes esse ciclo parece se repetir e de formas ainda mais severas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Algo inexplicável começou ao redor do mundo. Terremoto. Há dias em que as cidades abandonam sua rotina de séculos e em poucos minutos se transformam em um inferno. Kumamoto, uma localidade de 740 mil habitantes no sul do Japão, passou por isso em 16 de abril de 2016. A terra começou a tremer de repente. As paredes de um castelo desabaram. Uma ponte sobre o rio veio abaixo, um trem descarrilou e as estradas racharam. Um terremoto de magnitude 7.1 destruiu mais de 12 mil casas e feriu 2.000 pessoas e matou 40 delas. Vídeo de um helicóptero militar japonês mostra deslizamentos de terra e estradas desmoronadas causadas pelo segundo forte terremoto que atingiu Kumamoto. Um vídeo registrado por uma câmera de vigilância de uma residência mostra um momento em que um terremoto de magnitude 5.7, registrado em fevereiro do ano passado, atinge a região norte do Brasil. O epicentro do tremor foi próximo à cidade de Lethem, localizada na Guiana, nas proximidades da fronteira com o estado de Roraima. Moradores de Boa Vista e Manaus relataram ter sentido os abalos nesta tarde. Não há registros de feridos ou danos materiais e estruturais graves. Segundo dados do Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o terremoto teria acontecido às 16h05 horário de Brasília, 83 quilômetros a sudeste de Lethem, e teria profundidade de 9,7 quilômetros. Anel de Fogo. Um dos fenômenos astronômicos mais belos é o eclipse anular, no qual o satélite natural da Terra, a Lua, se posiciona em frente ao Sol e exibe um anel de fogo no céu. Em junho do ano passado, diversos países do hemisfério norte puderam visualizar presencialmente um nascer do Sol bastante diferente. O fenômeno não pôde ser visto em território brasileiro e alguns canais no YouTube, como o da NASA e do Virtual Project, fizeram transmissões ao vivo. Mas para quem não conseguiu acordar às 6 da manhã e acompanhar o evento, tem belíssimos registros na internet. Mar revolto. É como bater com tudo em uma parede. Melhor, é como se uma parede batesse em você com tudo. Essas imagens mostram sequências de ondas gigantes atingindo um barco e quando você pensava que a tempestade tinha acalmado, vem uma onda maior e malvada para acabar com o barco. A risada maníaca da pessoa que está gravando as imagens talvez seja a melhor parte dele. Desabamento. O desabamento parcial de um viaduto na cidade italiana de Gênova é o acidente mais mortífero desse tipo na Europa desde 2001. Veículos que cruzavam a ponte no momento do desabamento caíram de uma altura de 45 metros no rio e em prédios e ferrovias localizados abaixo da estrutura. O temor de mais desabamentos levou o governo a evacuar residências na área. A Ponte Morandi foi construída na década de 1960 e faz parte da autoestrada que liga o país ao sul da França. Ao todo, possui mais de 1 quilômetro de comprimento. Parte desabada representa aproximadamente 200 metros. Deslizamentos de terra. Um enorme deslizamento de terra na cidade de Maerato, na região italiana da Calábria, forçou a evacuação de moradores em 2010. Maerato, uma pequena cidade de Vibo Valentia, é uma cidade fantasma. Após a evacuação de parte dos 2.300 habitantes ordenado pelo prefeito da cidade, por causa de um enorme deslizamento de terra da encosta do morro com vista para a cidade. Não há relatos de mortos. De acordo com uma investigação inicial feita pela Defesa Civil italiana, o deslizamento pôde ter sido causado por fortes chuvas na Calábria. As tempestades do sul da Itália já causaram mais de 100 deslizamentos menores na região. Tornado de fogo. Um tornado de fogo se formou enquanto bombeiros tentavam controlar um incêndio florestal na Califórnia, informou o Departamento Estadual de Proteção contra Incêndios no ano passado. O fenômeno do tornado de fogo, apelidado de Firenado em inglês, foi registrado no condado de Riverside, que está localizado entre as cidades de Los Angeles e San Diego. Os tornados de fogo, ou redemoinhos de fogo, são fenômenos raros que dependem de determinadas condições para ocorrer, como a confluência de um incêndio com ventos fortes, a variação da temperatura do ar e a intensidade das chamas.
De acordo com um jornal eletrônico, a maioria dos grandes tornados de fogo surgem quando estão presentes em um incêndio florestal. Correntes de ar quente, ascendentes e convergentes. Normalmente, esses fairinados atingem alturas de 10 a 50 metros, mas duram apenas alguns segundos na maioria dos casos. No entanto, seu alto poder de destruição é capaz de incendiar grandes espaços em pouco tempo. O fenômeno já chegou a ocorrer no Brasil em pelo menos 2 ocasiões. Numa fazenda na localidade de Nova Ponte, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, em setembro de 2018, e outra no sudoeste de Goiás, entre as cidades de Santa Helena de Goiás e Maurilândia, em setembro de 2019. Enchente. Uma enchente em junho do ano passado afetou vários carros 0 km em uma unidade industrial da Stellantis, nos Estados Unidos, que produz os SUVs Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango. De acordo com uma reportagem da revista Car and Driver, a Stellantis ainda não tem ideia do prejuízo causado com a enchente do pátio, mas imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o número de carros destruídos foi considerável. Além dos 2 modelos de SUVs produzidos na unidade industrial, o pátio também estocava unidades de outros modelos da Dodge, como o sedã Charger e o Coupé Challenger, além do Jeep Grand Cherokee, SUV de 7 lugares. Como se não bastasse todos os transtornos que uma enchente provoca, o alto risco de contaminação expõe a população a inúmeras doenças e o aumento na incidência de acidentes, como afogamento. Há também um aumento na proliferação das doenças como ratos e mosquitos e de picadas de animais peçonhentos como aranhas, escorpiões e cobras. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, uma das cidades mineiras mais atingidas pelas chuvas nos últimos dias, moradores ignoraram os perigos e aproveitaram a alta do rio para surfar. Pois é, isso aí, surfar. Várias pessoas foram flagradas tentando praticar o esporte em um rio. As imagens divulgadas na internet são impressionantes. Rachadura. Uma rachadura gigante que se estende por vários quilômetros apareceu de repente no sudeste do Quênia. A fenda, que não para de crescer, dividiu ao meio a estrada Nairobi-Narok e relembrou um fato que geralmente é esquecido. A África está se dividindo. Como há 138 milhões de anos, quando o Brasil começou a se afastar do continente africano, a região conhecida como o Chifre da África deve, daqui a algumas dezenas de milhões de anos, formar um novo continente. Apesar de haver divergências sobre o que está causando a rachadura, o mais provável é que as fortes chuvas que caíram sobre o país no mês de março tenham provocado uma atividade geológica que faz com que as camadas mais macias do subsolo fiquem sob pressão e colapsem. A rachadura apareceu próximo a uma cidade chamada Rift Valley, ou Vale da Fenda em português, que percorre 3.000 quilômetros desde o Golfo de Aden, na Somália, e segue sentido sul até Zimbábue, passando ainda por Etiópia e Tanzânia, além do próprio Quênia. É esse local de encontro de 2 placas tectônicas, a africana e a somali. A litosfera formada pela crosta e a parte superior do manto terrestre é dividida em várias placas tectônicas. Elas não são estáticas, estão em constante movimentação, flutuando sob a viscosa atenosfera. Tromba d'água. Imagens impressionantes e assustadoras que estão viralizando mostram a tromba d'água que se formou em setembro do ano passado sobre a barragem de Avilés, no município de Cumanaiágua. Segundo testemunhas, o fenômeno pôde ser observado por mais de 20 minutos com um movimento muito lento e grande altura da nuvem base. Esses fenômenos são chamados de tromba d'água porque tocam a superfície da água, seja em lagos, reservatórios ou no mar. São muito comuns nesta época do ano, onde a instabilidade gerada pelo forte aquecimento do dia em combinação com condições favoráveis na média e alta troposfera geram tempestades com manifestações de severidade. É importante ressaltar a necessidade de não se expor a esses eventos, pois são extremamente perigosos. Mantenha-se sempre protegido contra trombas, tornados e descargas elétricas. Tsunami. Um vídeo mostra pescadores da costa oeste da Groenlândia correndo para fugir de um tsunami. A gravação, publicada em abril do ano passado no canal Licet Studios, mostra o desespero dos pescadores na tentativa de escapar do fenômeno. Nas imagens é possível ver que a maré está subindo aos poucos e a água já começa a atingir 2 pequenos barcos atracados na beira da praia. Porém, os homens ainda se mantêm por perto, como se avaliassem a situação. Os homens começam a se movimentar quando percebem que a força da água vai aumentando gradualmente. Uma das pequenas embarcações é puxada pela força da água e desaparece. É neste momento que um homem de roupa amarela puxa o companheiro pelo braço, pedindo para que deixem o lugar.
Poucos segundos depois, o tsunami invade a faixa de areia e as ondas arrebentam nas pedras e inundam o local onde os homens estavam há instantes. De acordo com a publicação, ninguém ficou ferido. Terremoto no Equador. 12 pessoas morreram e 446 pessoas ficaram feridas e vários edifícios foram danificados como consequência de um terremoto de magnitude 6,5 que atingiu o sul do Equador e também o seu vizinho Peru, segundo um balanço oficial. O tremor ocorreu às 12h12 local, 16h12 de Brasília, e teve o seu epicentro no município equatoriano de Balao, a cerca de 140 quilômetros do porto de Guayaquil, e uma profundidade de 44 quilômetros, indicaram autoridades. No sul do país, o abalo foi fortemente sentido e as pessoas saíram às ruas em meio ao pânico, enquanto algumas paredes desabavam em cidades como Cuenca, uma das mais afetadas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o evento teve uma magnitude de 6,8. Os relatórios oficiais do Equador mostram 180 casas afetadas, 84 destruídas, 80 escolas afetadas, além de 22 bens públicos, 32 bens privados. Terremoto na Turquia. As cifras são assustadoras. Pelo menos 50 mil mortos, 214 mil prédios desabados ou em estado precário. Somente na Turquia, as mortes e a destruição abrangem 11 províncias. Além disso, milhões perderam suas moradias e dependem de ajuda urgente. Mais de um mês após o devastador terremoto na Turquia e na Síria, ainda não é possível fazer um balanço completo das perdas e danos. Desde já, porém, está claro que se trata de uma das mais graves catástrofes naturais das últimas décadas na região. Conta-se que o volume das vítimas crescerá, pois várias ainda não foram identificadas e outras sequer registradas oficialmente. E sobreviventes ainda procuram por seus familiares. Navio. O navio de pesquisa RV Petrel estava no porto de Leyte e foi atingido por fortes ventos na manhã de hoje. A embarcação virou em um ângulo de 45 graus e mais de 10 equipes foram enviadas para socorrer vítimas. Das 25 pessoas feridas, 15 precisaram ser levadas para hospitais. Outras 10 receberam alta ainda no local do acidente. Avaliado em 90 milhões de libras, 579 milhões de reais, o navio é de propriedade do cofundador da Microsoft, Paul Allen. Com todos os feridos socorridos, equipes tentam retirar o navio do local. Não há informação sobre os danos materiais causados à embarcação. Furacão Ian. Equipes de busca e resgate na Flórida examinaram dezenas de milhares de casas e empresas na costa do Golfo no ano passado, após uma varredura inicial em áreas devastadas pelo furacão Ian, com o número de mortos em uma das tempestades mais ferozes a atingir a América, ultrapassando 100 pessoas. Equipes de emergência fizeram inspeções rápidas em cerca de 45 mil propriedades. Desde o ocorrido, inundando comunidades à beira-mar, com ondas altas que arrastaram vários edifícios, disse Kevin, diretor do Gerenciamento de Emergências da Flórida. Pelo menos 106 mortes relacionadas a tempestades nos Estados Unidos foram confirmadas desde que Ian atingiu os Estados Unidos com força catastrófica como um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 240 km por hora. Tornados. Tempestades e dezenas de tornados atingiram o centro e o sul dos Estados Unidos no final de maio de 2019. Ao menos 7 pessoas morreram e as autoridades norte-americanas de meteorologia alertaram para mais riscos de inundação. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos detectou mais de 30 tornados no Texas, Oklahoma, Missouri e Iowa. Entretanto, veículos de imprensa norte-americanos relataram mais de 130 fenômenos do tipo em uma semana. Segundo a agência Associated Press, autoridades norte-americanas reforçaram o pedido para que as pessoas deixassem as áreas de risco. Houve deslizamentos em encostas e algumas casas foram completamente destruídas pela erosão. Ventos fortes. Dá uma olhada no que aconteceu em toda a Holanda em 2018. Uma forte tempestade atingiu várias cidades do país europeu, pegando pedestres desprevenidos, provocando muito estrago e levando pânico para os moradores. Os ventos chegaram a 140 km por hora. O aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, foi fechado, bem como estações de trens e portos. Os vídeos de pessoas literalmente sendo arrastadas pelo vento, placas caindo, containers tombando e telhados voando surgiram a cada minuto nas redes sociais. Nascida em Curitiba, mas na Holanda, Marjorie Bertoldi
Toja disse que nunca havia sentido medo de vento até se mudar para Zwolle, distante 83 quilômetros de Amsterdã. Medo do vento? Na Holanda, sim. Acordei essa manhã com uma mensagem da minha amiga me avisando para não sair de casa de bicicleta, pois a caminho do trabalho ela tinha sido arremessada para o meio do asfalto devido ao vento de hoje. Tempestade de areia. No ano passado, Pequim e boa parte do norte da China foram atingidos pela pior tempestade de areia da última década. De acordo com o Centro Meteorológico Nacional, a areia foi trazida pelo vento do deserto de Gobi, que fica na região da Mongólia, e se espalhou para as províncias de Gansu, Shanxi e Hebei. A situação foi especialmente crítica em Pequim, onde o índice oficial de qualidade do ar atingiu o máximo de 500, com partículas flutuantes atingindo mais de 8.100 microgramas por metro cúbico em 6 partes da cidade. Para efeito de comparação, um bom índice é entre 0 e 50, com no máximo 50 microgramas de poeira por metro cúbico. Os moradores da capital foram fotografados usando óculos, máscaras e redes de cabelo para se protegerem da espessa poeira marrom. Prédio desabando. Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos em que diversos prédios desabam na Turquia. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o país, onde pelo menos 50 mil pessoas morreram. Em um vídeo, equipes de resgate populares procuram por pessoas nos escombros de um prédio desabado, quando outro também cai. Outro prédio desabou em Gaziantep, escreveu um jornalista local. Em outro momento, um prédio desaba parcialmente e também é registrado. Cerca de 214 mil prédios desabaram com um tremor, acrescentou o presidente, o que sugere que o número de mortos pode ser ainda maior. Chuva de granizo. Uma forte tempestade de granizo foi registrada no ano passado. Causou a morte de uma menina de 1 ano em Girona, na Espanha. Relatos dizem que algumas pedras chegaram a passar de 10 centímetros de diâmetro. Apesar de ter sido uma chuva breve, vídeos do temporal e dos estragos assustam internautas. A intensa chuva de granizo também provocou 50 feridos de vários graus e inúmeros danos a veículos, telhados e imóveis, diz o jornal El País. Segundo dados do SMC, Serviço Meteorológico da Catalunha, esse foi o registro de pedras de maior dimensão dos últimos 20 anos na cidade. Taiwan. Atingindo o município de Xizheng, no sudeste rural de Taiwan, o terremoto teve uma profundidade de 10 quilômetros, deixando vários prédios desmoronados. Em setembro do ano passado, a ilha estava em alerta para um tsunami em um raio de 300 quilômetros da costa após ser detectado um terremoto de magnitude 6,9 no sudeste da nação, que deixou um prédio suspenso quase caindo. Salvando cachorro. Uma atitude linda e cheia de amor foi registrada em São Paulo, quando o caos estava instalado na cidade por conta das enchentes, chegando ao segundo maior volume de chuva previsto para o mês de fevereiro em 2020, em 77 anos. Um cachorro estava correndo risco de vida ao estar no meio do alagamento em Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Um grupo de crianças, ao avistarem o animal, se arriscaram e foram socorrer o animal. Embora todos os cachorros tenham um forte senso de sobrevivência, muitos frequentemente se metem em sérios problemas. Um exemplo disso é um pequeno cachorro que, sem saber, ficou à deriva em um pequeno bloco de gelo. O incidente aconteceu em um porto no mar de Okhotsk, na cidade russa de Magadan. No entanto, as filmagens do resgate chocaram o mundo todo. No meio de um frio terrível devido à queda de neve, o cachorro acabou preso e optou por ficar de pé no pequeno bloco de gelo que o segurava. As águas estavam se movendo lentamente enquanto o cãozinho tentava manter a calma. Quando o avistaram, o cachorrinho já tinha viajado cerca de 60 quilômetros para longe do porto. Felizmente, o universo não deixou desprotegido e um barco estava passando e notou o animal em apuros. Depois de estar tão longe, suas chances de vida eram nulas, especialmente no meio da tempestade de neve, mas os marinheiros que o viram agiram como verdadeiros anjos. Estrada partiu no meio. Uma enorme fenda foi aberta em uma rodovia após o terremoto de 7,8 de magnitude que atingiu a Turquia no dia 13 de fevereiro. Nas imagens capturadas por um drone, a estrada parece completamente destruída. Depois de uma semana após a tragédia, a Turquia tem mais de 40 mil mortos e bombeiros ainda buscam sobreviventes. Na estrada localizada em uma vila em Hatay, também houve destruição. Imagens mostram que carros foram arremessados pela força do terremoto.
O tráfego está parcialmente liberado no local, onde há 2 faixas disponíveis para a circulação de veículos. Cidades alagadas. Após 6 dias de chuvas torrenciais nas regiões do Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Santa Catarina, decretou situação de emergência em dezembro do ano passado. A decisão foi anunciada pelo governador como objetivo de facilitar ações, atendimento, assistência às vítimas e recuperação dos municípios afetados pelos temporais recentes. O saldo das chuvas torrenciais que atingiram algumas regiões de Santa Catarina pode ser calculado no rastro de destruição deixado pelo aguaceiro. Cidades ilhadas, graves enchentes, resgates de helicópteros, 2 mortes, 882 pessoas desalojadas e 195 desabrigadas. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação, para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!